gurizada do signo de Áries. Tudo bem, gurizada, com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao Olho em Portal Tarô. Meu nome é Grace Luz e quero agraciá-los com as minhas boas-vindas. Meninada, me contem o que tem sido feito de vocês. Pessoal, tem uma parte das leituras que é protocolo. A gente precisa, vocês devem estar de saco cheio de ouvir todo mundo falar, né? Deixa o teu like, comenta o vídeo e blá 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 e compartilha. É uma parte chata ter que estar pedindo para que vocês façam isso, mas é uma coisa necessária. Vocês entendem que o YouTube ele é de acordo com a integração de vocês, com a maneira como vocês interagem com o canal, é que eles recomendam os vídeos para outras pessoas, né? Então, por isso, a necessidade da gente pedir a vocês o like, que é uma coisa que a gente sabe que não custa nada, mas que fica chato parar a leitura para ir lá. Então, se vocês puderem fazer a gentileza de deixar o like de vocês e, com certeza, os comentários, que é a melhor parte, eu sempre digo, né? Para nós, profissionais. A gente lê o que vocês escrevem, não tem preço. Então, eu queria agradecer, né? Quem já faz esse tipo de coisa e quem não faz, pedir que faça. Não só no meu canal, mas em todos os canais. Isso é uma coisa que, além de nos dar incentivo, é uma coisa que nos projeta, né? Nos coloca pra frente. Agora chega de conversa e vamos falar o que tem que ser falado de verdade, propriamente dito. Gurizada, assim, ó. Aqui no Olho em Portal, as leituras, elas são os avisos que é praxe, tem que ser falado, tá? Elas obedecem sempre uma linha de tempo. E essa linha de tempo, ela é passado, presente e futuro, para que a gente possa se colocar, se localizar, né, no espaço de tempo. Não necessariamente nessa ordem, mas vocês vão ouvir coisas aqui que já foram vistas e outras que ainda serão, né? A gente estipula mais ou menos um prazo limite, assim, aproximadamente, porque como são energias, não tem como tu dizer uma coisa certa, né? Isso aqui não são previsões, são orientações, mas é mais ou menos em torno de 3 meses, né? Gurizada, no fundo do deck a gente tem Andrômeda. E a palavrinha dela é correntes. Percebam que essa guriazinha, ela tá acorrentada a um rochedo, né? E ela foi colocada aí através de um castigo imposto à mãe dela, a rainha Cassiopeia. Porque a Cassiopeia ousou dizer que a Andrômeda era mais bonita que a deusa Tétis. E aí a deusa se revoltou e colocou a guria ali para ser sacrificada a um monstro marinho chamado Kraken. Por que correntes? Então, o fundo do deck nos fala da energia geral, né? Então, vocês podem estar se sentindo acorrentados, presos a alguma coisa. E não é só o sentir-se preso, é a sensação de imobilidade, porque a Andrômeda, ela tá presa ali, mas ela não tem perspectiva de sair dali, não. Casualmente depois ela escapa, né? Porque daí o Perseu, o herói, vai lá e a salva. Mas a princípio a ideia dela é que ela não vai sair dali, ela foi ali pra ser sacrificada pro monstro marinho, né? Então vocês podem estar assim, tipo, num beco sem saída. Se sentindo num beco sem saída, tá? Mas a notícia boa é que vai ter saída, tá bom? Se a Andrômeda escapou, vocês também escapam. Enfim, mas vocês estão se sentindo num beco sem saída, tá? Mas tem de fé. Tem de fé porque o nosso socorro, ele vem lá de cima. Deixa eu ver. Aqui. Não, aqui. Vejamos. Outra coisa que eu não falei, que é bom ressaltar, é que as leituras, elas atendem os ascendentes, né? Se alguém tem ascendente em Áries, ou a Lua, ou o Vênus, tá no lugar certo, tá bom?
Muita coisa para fazer, vocês estão aí, né? Atarefados, assoberbados. As cartas estão caindo um monte juntas. Além da sensação de mato sem saída, vocês ainda estão com muita coisa para fazer. Tá bom, deu uma melhorada, né, arianos? Já estivemos pior. Vocês tiveram há pouco tempo sentir o gostinho da vitória sobre alguma coisa, algum assunto. Não sei se foi não sei se foi uma vitória muito grande, se foi uma coisa muito significativa, mas vocês sentiram o gostinho de vencer alguma coisa enfim, vocês sentiram o gostinho do eu venci. E só que logo após isso aí já veio uma sensação de medo, tipo, ai, será que eu venci mesmo? E agora o que é que eu faço? Né? Veio uma sensação de, e agora? O que vem depois disso? Né? uma certa insegurançazinha, que é típico, né, quando as coisas estão indo bem. É típico que aconteça. Vamos lá então, garotada. No passado, Áries, saiu para vocês aqui o card que representa as moiras. Quem são as moiras? As moiras são as deusas do destino. São essas 3 irmãs aqui. E elas tinham percebam que elas têm um fio de linha na mão, né? Uma delas tecia o fio, que seria o fio da vida dos mortais. A outra desenrolava o novelo. E a outra tinha uma tesoura, que quando ela achava que estava na hora da gente partir dessa para melhor, ela ia lá e cortava o fio da nossa vida. Então elas eram responsáveis pelo nosso nascimento e pela nossa morte. Vocês sabem que Zeus, conhecido também como Júpiter, ele é o cara mais poderoso de todo o Olimpo, ele é o deus dos deuses, mas ele temia essas gurias aqui, ó, o que elas diziam pra ele era a lei, tamanha a autoridade que essas meninas tinham. Então, Áries, no passado, vocês passaram por uma situação em que o destino ditou as regras e que, independente da vontade de vocês, a vontade do destino se fez. E vocês não puderam fazer absolutamente nada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que por mais que vocês tenham discordado de uma situação que houve, ou de como uma situação se encaminhou, por mais que vocês não tenham concordado com o rumo que as coisas tomaram, vocês não puderam fazer nada. Vocês até tentaram segurar a rédea do cavalo, mas o cavalo disparou, né? E tomou um rumo que vocês não gostaram muito. Por que eu tô dizendo isso? Já vou falar, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque em seguida da carta do destino vem o 3 de espadas, que é uma cartinha que, percebam, tem uma espada sendo cravada no coração do boneco. É uma carta que nos fala de dor no coração.
É quando a gente sente aquela punhalada pelas costas, sabe? Ou no meio do peito. E aí a gente tem vontade de chorar e de sumir. Que é como se o mundo fugisse debaixo dos nossos pés. Sabem essa sensação de impotência e tristeza por as coisas terem se encaminhado de uma forma que a gente não esperava, ou antes, uma coisa que contrariou completamente a nossa expectativa, nos magoando profundamente. É disso que eu tô falando, tá? Então, o destino assumiu um caminho que foi muito dolorido, tá, Áries? Vocês pisaram em brasas por um tempo, tá bom? Essa pisada de brasas vem confirmada aqui pelo 10 de copas, que nos fala de uma vida em família, de uma reunião familiar, né? Essa dor que vocês sentiram pode ser referente a alguma coisa dentro da família de vocês, tá? De cunho emocional, que essa carta aqui, ela é a top da parte emocional, mas com essa configuração que ela está se apresentando, me mostra que a dor pode ter acontecido dentro da família, tá bom? E essa dor, gurizada, que vem clarificada pelos 6 de ouros, nos fala que foi tipo um entendimento que vocês tiveram em que as coisas não estavam sendo equilibradas. O 6 de pentáculos de ouros nos fala assim de disparidade de doações, é onde uma pessoa contribui mais do que a outra numa relação, onde um lado da balança tem maior peso do que o outro lado da balança, onde as coisas não estão equiparadas e onde as coisas não são justas. Então pode ser que essa falta de justiça, essa falta de reconhecimento tenha machucado bastante vocês, tá? E por conta disso, arianos, vocês resolveram que tinham que deixar alguma coisa para trás. Quando eu digo alguma coisa, posso estar me referindo a alguém, lógico que sim, mas esse 8 de copas, ele nos fala assim, ó, de entender que alguma coisa não faz mais sentido para mim e que a única maneira de eu ficar menos mal é me desvencilhando disso que não faz bem para mim. Que pode ser uma forma de pensar, pode ser uma crença limitante que eu tenha, pode ser um comportamento que eu tenho e que hoje não faz mais sentido. Então, essa carta aqui nos fala de coisas que hoje não fazem mais sentido, que antes faziam, mas hoje não fazem mais e que eu entendo que eu preciso me ver livre disso para que a minha vida continue progredindo, né? Que a minha vida continue andando para frente, tá? Porque isso aqui é uma coisa que puxa. O 8 de copas é uma coisa que me puxa para trás e que eu sei que ela me puxa para trás. Por isso que eu decido deixar ela, entendeu? Eu entendo que eu preciso deixar. Não quer dizer que eu deixe, mas eu entendo que aquilo ali me faz mal e que seria aquela bola do presidiário, dos desenhos animados que tem no pé, que te tranca de tu caminhar, né? Seria o que a gente chama de pedra de tropeço, tá, Áries? Tu chegaste a essa conclusão, ponto. Bueno, algumas pessoas costumam dizer que quem faz o teu destino é tu mesmo. Há controvérsias. Tem pessoas que creem poderem manipular os seus destinos e tem outras que entendem que tu já nasce com o caminho a ser traçado. Às vezes tu vai ter que desviar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, mas tipo, a órbita, o caminho que Deus escolheu para ti é o que tu deve seguir, né? Então esse golpe do destino que houve aqui atrás te desestabilizou de uma certa maneira que foi dolorido muito, mas que de certa forma te fez crescer. O ariano de hoje, ele é um ariano muito melhor preparado para os intempéries da vida do que o ariano de ontem. E não é porque ele estudou, porque ele se superou, porque ele leu, porque ele recebeu conselhos, não, é porque ele sofreu na carne. Sabe aquele espinho que cravou na carne e que tu teve que ir lá e cavocar com a agulha para tirar, que foi uma dor pior do que a do espinho, mas que depois tu consegue ver que aquele espinho
tava no lugar errado. É disso que eu tô falando, tá, Ares? No presente, Ariano, a gente tem o Adonis. A palavrinha do Adonis é rivalidade. Percebam que do lado dele, de um lado aqui, deixa eu ver qual delas que é. Aqui, a rosinha é a Afrodite e a roxinha, a lilazinha, é a Perséfone. O Adonis, ele era um mortal que ele era muito gato. Pensa no cara gato. Teve até uma novela aí, que eu nem me lembro o nome, dos anos 80, que tinha o Alexandre Frota e o Rômulo Arantes. Um deles chamava-se Apolo e o outro chamava-se Adonis. Que eles namoravam a Tancinha, que era a Cláudia Raia. Os que têm mais de 40, 50 vão saber do que eu tô falando. Seriam dois grandes belezas gregas, o deus Apolo e o Adonis. E aí a Tancinha andava com eles, né? O Adonis, gurizada, ele era tão gato, que a deusa Afrodite, que é a bonitona do Olimpo, se apaixonou por ele e queria ficar com ele. E ele por ela. Só que daí a Perséfone, quando conheceu ele, também se apaixonou. E aí ele ficava um pouco com uma, um pouco com outra. Elas eram deusas, né? Então, hoje eu vou te pegar, amanhã eu vou te pegar, amanhã quem pega sou eu, amanhã sou eu. E aí as duas se degladiavam porque elas eram rivais de beleza, inclusive, entre si, né? Aí chegou um tempo que ele não aguentava mais, porque ele não estava dando conta, ficava pra lá e pra cá igual um João Bobo. Ele procurou Zeus e disse pro Zeus que não queria mais aquela vida ali, então, que ele queria que Zeus desse um jeito, né, de resolver o que era para ser feito. E aí Zeus decidiu que ele ia ficar um tempo do ano com uma e outro tempo do ano com outra. Ia ficar 3 meses com uma e 4 meses com uma, um terço do ano, e 4 meses com a outra. E os outros 4 meses, para fechar um ano, ele ficaria sozinho aproveitando a vida. E assim foi decidido, então elas tiveram que aceitar. Só que como ele era apaixonado pela Afrodite, os 4 meses que era para ser só dele, ele acabava ficando com ela. Bom, por que a palavra é rivalidade? Tá óbvio, né? Então no presente, arianos, vocês podem estar sendo vítimas ou podem estar sendo participantes de uma rivalidade muito grande. Por que muito grande, Grace Luz? Porque a gente está falando de 2 titãs, de 2 deusas, tá? E 2 deusas poderosas. Então, ou tu tá sendo vítima de uma rivalidade entre 2 figuras de peso, ou tu estás participando dessa rivalidade, tá? Como se tu fosse uma dessas pontas. A carta do Adonis vem clarificada pelo pajem de copas. Então, olha aí, o pajem de copas, os pajens, eles são figuras infantis que nos falam sempre de uma sementinha que chega na nossa vida, de uma oportunidade que nos é apresentada, de uma novidade. Então pode ser que esse triângulo que eu me referi ali, Ariano, esteja sendo oferecido para ti recentemente, ou tenha sido oferecido, e se não foi, pode ser porque a gente já está na linha do presente, né? Então essa semente emocional, como é o pajem de copas, a gente está falando de semente emocional. Então pode ser que essa semente emocional, ela esteja entrando na tua vida nesse momento, para que tu fique nesse meio, ou para que tu faça parte desse meio aqui, tá? A gente costuma dizer que isso aqui é uma oferta emocional. Depois a gente tem o Rei de Ouros. O Rei de Ouros normalmente nos fala de uma figura, de uma energia masculina, que é um rei que ele é provedor, ele é um rei que pode, inclusive, estar sendo representado por ti, tá? A gente pode estar falando de ti nesse caso. Então, é o cara, assim, da relação que ele provê, que ele sustenta, que ele ajuda, que ele organiza, ele é o cara da parte material. Digamos que ele é o cara da logística da relação, tá? Ele é o cara que organiza. O plano de ação sai das mãos do Rei de Ouros. E essa sequência aqui de multitarefas, arianos, ela vem clarificada por um as de copas, que a gente está falando de uma oportunidade emocional, sim, de um começo emocional. Então, digamos assim, que tu já tens uma pessoa, tá? Para os solteiros, evidentemente. E aí tá surgindo uma nova pessoa, que seria o pajem de copas, tá bom? Para que essa novidade romântica, emocional, ela seja
encantador a ponto de tu despertar para uma nova coisa. E aí tu vai ter que dar o teu jeito, né? A gente pode estar falando de dois pretendentes ou de duas pretendentes aqui, né? Mas que tem uma situação emocional no presente para ti? Tem, tá bom? Porque fechamos aqui com 9 de copas, que é a carta do love, né? É uma carta que nos fala de... tu tinha aqui o 10, ó, e aqui tu tem o 9. É uma carta que nos fala de alicerce para uma vida feliz. Alicerce, tá assim, como se tu estivesse no final... Não, alicerce não, como se tu estivesse no final da obra, da parte romântica da tua vida, tu tá na finaleira, porque só vai até o 10. Então, o 9 tu já tá com ela quase terminada, já tá tudo esquematizado, tá? É onde eu tô organizando os meus sonhos, onde eu tô botando o pé no chão, arrumando a minha casa, terminando de mobiliar, ou tô... se a gente estiver falando de uma parte laboral, uma parte de trabalho, né, que eu acho que não, mas se for isso, é onde eu tô com quase tudo pronto para dizer, tô aqui, né? Tô organizado finalmente, tô organizada. Bueno, no futuro, arianos, a gente tem o Ícaro. O Ícaro é o cara da desobediência. Percebam com carinha de asas, que voou rumo ao sol, as asas pegaram fogo e ele caiu, morreu. Por que desobediência? Porque ele desobedeceu o pai dele. O pai dele falou, não voa perto do céu, porque as tuas asas são de cera. O sol vai derreter a cera dessas asas e tu vai cair. E o guri foi lá e voou, se deslumbrou com a beleza do céu, do sol, se deixou levar pela beleza e acabou sucumbindo. Essa carta deixa um alerta aí pro teu futuro, tá, Ariano? Cuidado! Cuidado para onde tu tá indo. Cuidado com a direção que tu tá tomando. Cuidado com o que tu tá te deslumbrando. Porque às vezes a queda pode ser fatal. Tu consegue entender o que eu tô dizendo, né? Presta bem atenção em que cumbuca tu tá metendo a mão, tá bom? Que às vezes a gente se deslumbra com a beleza, com a prosperidade, com uma ótica fantasiosa que a gente tem e esquece dos valores que realmente são importantes. E aí o que acontece? Te envolve com uma coisa que não é pra te envolver e acaba perdendo aquilo que tu já tem. Essa firmeza do teu voar, que tu vai precisar, tá, Ariana? No futuro tu vai precisar ter firmeza no voar, tu vai ter que ter foco. Saber para onde tu tá indo, para que tu não caia, tá? Ela vai depender de uma escolha que tu vai ter que fazer, porque aqui a gente tem o arcano dos enamorados, que inclusive clarifica essa parte do presente, né? É uma escolha que tu vai ter que fazer entre coisas que parecem todas boas, mas que na verdade só uma é boa. Só um é o caminho certo, os outros são enganosos. Ó, tá falando muito, ô Ariano, no futuro tá falando muito de engano, tá? Tentativa de engano, então presta bem atenção. Tu vai ser colocado numa situação onde tu vai ter que fazer uma escolha, tá bem? Presta atenção, tu vai ter que fazer uma escolha. E essa cena dessa carta aqui, desse arcano, nos fala de pares quando teve que escolher entre uma das 3 deusas. Aqui a gente tem Afrodite, deixa eu ver onde é que ela tá. Aqui a gente tem Atena no cantinho, no meio tem Afrodite e aqui tem a Hera. E ele teve que escolher qual das 3 era mais bonita. Todas elas ofereceram coisas para ele, né? Porque elas estavam disputando uma maçã de ouro. E ele foi lá e se deixou seduzir pela Afrodite porque ela era mais bonita. Então ele se deixou seduzir pelo coração, pela emoção. E aí essa decisão que o Paris tomou desencadeou uma guerra que durou 10 anos, que foi a Guerra de Troia. Ou seja, uma decisão do coração desencadeou uma guerra de 10 anos. É isso que tu quer? Então cuida quando tu for escolher, tá? Tenta analisar qual a razão, porque se tu for reto pro coração, barro. Treta, tá bom? Fica a dica. O Sol vem aqui nos dizer que tu vai ter claridade absoluta, tá? Sobre aonde que tu vai estar se metendo. O Sol é aquela carta que ela vem clarear, ela vem mostrar, ela vem botar o preto no branco, ela vem mostrar pra ti até que ponto as coisas que tu tá fazendo, que tu tá pensando e as coisas que tu tá manifestando são melhor ou pior pra ti.
tá? Então o Sol vem fazer isso é bom, essa carta é maravilhosa. É uma carta que vai te ajudar nessa encrenca aqui, que provavelmente tu possa vir a querer colocar o pé, a asa, né, do Ícaro. Depois vem o 2 de Pentáculos, gurizada, que é uma carta que nos fala de equilíbrio, olha aqui, ó. Tu vai precisar de equilíbrio, raciocínio lógico, para poder surfar nessa onda aí que vem em forma de tsunami. Pelo que eu tô vendo, quando tu vê, tu vai estar tremendamente envolvido e sem saber o que fazer, tá? E esse arcano vem te dizer que tu vai precisar te equilibrar. Porque eu falei uma coisa ali, agora o teu jogo fecha com uma carta que eu vou ter que repetir, tá, Áries? Cuidado. No futuro. Que o futuro pode ser daqui a 1 minuto. Tu fechou com o 7 de espadas. Essa carta é a carta do engano, da mentira, da falsidade, do roubo, da carta da passada para trás, de ser passado para trás. Lá no passado, tu tinha aquela punhalada no coração, tá? E aí, no presente, tu tem toda aquela onda de paixão e de ofertas e aquele outro. No final aqui do futuro, tu tem a tal da escolha. Muito cuidado, tá? Com o que tá te sendo oferecido. Pode ter um jogo sujo aí que tu não tá vendo, que tu não vai perceber. Então, tu presta atenção, porque agora que eu falei, tu vai conseguir entender. Tu vai lembrar na hora que pintar, tu vai dizer, vamos investigar isso melhor. Não vamos se deixar cegar pelo bonito, pelo belo, pelo próspero, porque pode ter caroço nesse angu. Vamos observar com bastante clareza e sabedoria para que a gente tenha uma decisão equilibrada. Fica a dica, tá, Áries? Tu pode vir a ser vítima de uma tentativa de engano, tá? Aqui, ó. Cuidado com esse 7 de espadas aqui. Isso aqui é a carta da traição. Do engano. Lembra que no início lá saiu tu se sentindo acorrentado, que nem Andrômeda? Inocentemente acorrentado? Então, depois dessa fala aqui, tu consegue entender que tu pode vir a ser vítima de um novo engano emocional. Não te deixa levar pelo coração. Repito, tá? Lembra da carta dos enamorados. Usa a razão para tomar qualquer decisão e atitude. Gurizada, me despeço de vocês. Não esquece de deixar o like lá, por favor, e comenta. Diz oi! Me despeço de vocês agradecendo ao Papai do Céu e pedindo para ele, Áries, que ele te dê nesse mês de maio discernimento. Vamos precisar dele, hein? Eu conto contigo. Um grande beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro.